Olá, família, graça e paz, abençoados. Graça e paz, graça eterna, família espiritual. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão. Um ótimo sábado a todos, um ótimo final de semana, cheio da graça do Pai. Hoje teremos o nosso bate-papo, tá bom? Nosso bate-papo às 19 horas. Eu espero vocês com mais um entrevistado aqui para a gente estar conversando um pouco acerca da graça de Deus. Obrigado vocês aí nos comentários, graça e paz, meus amados, graça e paz, queridos. Deixa teu like aí, compartilha aí essa mensagem. Bom, eu quero falar sobre esse tema, serei breve. Vou sair aqui, vou em uma apresentação da minha filha na escola. Enquanto a mamãe está preparando ali a princesa, eu quero deixar uma reflexão aqui para a gente não ficar sem conteúdo, tá bom? Eu quero falar sobre esse assunto. Nosso coração, a nossa mente. O nosso coração, a nossa mente precisa de uma educação, né? Nosso coração precisa ser educado. Nossa mente precisa ser educada, direcionada, ensinada, instruída. Porque isso vai determinar o fruto, né? O fruto dos nossos lábios. Jesus de Nazaré, ele disse o quê? A boca fala o que o coração está cheio. Então, onde é que está cheio? É o coração, o órgão que bombeia o sangue? Não, é a mente, né? Então você tem na mente as informações pré-elaboradas, e aí você abre a boca, e aí você vai jorrando aquilo que está no teu interior, que está aí no teu coração. Então por isso que Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio, né? Tem um jargão secular, é um provérbio secular que diz assim, mente vazia é oficina do diabo. É isso? O que isso significa? Não tem nenhum texto bíblico para apoiar isso. Mas mente vazia é oficina do diabo. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. Significa que uma mente que não é educada na palavra de Deus, uma mente que não é educada pelo Espírito, pela palavra do Pai, ela é uma mente que está vulnerável, é um coração que está sensível, né? Ela é um coração, uma mente que, como uma esponja, né? Ela absorve qualquer tipo de informação. Então, quando essa mente ela não é direcionada, não é educada, ela vai absorvendo as informações, sabe? Ela vai colhendo informações e naturalmente a pessoa vai transmitindo isso. No abrir da sua boca, ele vai lançar, né, da boca para fora aquilo que o coração está cheio. Porque Jesus disse isso. A boca fala do que o coração está cheio. Então, se você vê pessoas amarguradas, pessoas infelizes, pessoas né, tristes, deprimidas, pessoas soberbas, prepotentes, sabe? Você já percebe quem é a pessoa por aquilo que ela vai professando. É normal, um exemplo, você conhece uma pessoa há muito tempo e ela tem um procedimento natural, sabe? Ela age dentro de um padrão, né? De repente você conversa com aquela pessoa, você se encontrou com aquela pessoa talvez ali te tratou mal, né? Numa fala, numa reação. E aí você disse assim, não pode ser. Fulano nunca me tratou assim. Fulano sempre foi educado, fulano sempre foi né? Transparente. Eu não...
fulano agiu de diferente comigo hoje. Essa pessoa não é normal ela reagir dessa forma. Por quê? Porque você já conhece, já conheceu anteriormente, você sabe que aquela pessoa ela tem um procedimento diferente. Mas nós precisamos entender que às vezes, né, por alguma dificuldade, por alguma situação de estresse, né, por um problema ali, por alguma causa, aquela pessoa teve uma reação ali que você não esperava. Então você não pode crucificar aquela pessoa por causa de uma atitude, você não pode julgar aquela pessoa, sabe, porque ela teve uma reação, um comportamento diferente. Você conhece essa pessoa há 10 anos, aí porque a pessoa teve uma reação ali, um comportamento diferente, vai saber por quê. Aí a pessoa já acha que ela não presta mais, que... Não é assim também, tá? Não é assim. A gente precisa entender certas situações. Lembrei agora do episódio que, quando Pedro negou Jesus, aquilo não era normal, né? Foi uma atitude que Pedro teve ali por medo, né? E negou Jesus. Mas as pessoas que estavam ali começaram a dizer, olha, você é um deles. E Pedro, não, Pedro começou a blasfemar. E os servos ali dizendo, não, você é um dele, porque a sua fala te denuncia, a sua fala te condena. Ou seja, havia em Pedro um perfil que denunciava de que tribo ele fazia parte. Que denunciava a turma do Pedro. Então as pessoas identificaram logo. Por mais que Pedro ali no momento estourou, foi pra carne, né? Você não é assim. A sua fala te denunciou. O seu jeito, claro que ali estava falando talvez de um dialeto local, né? De uma fala que denunciava de onde ele veio, né? Por exemplo, eu sou baiano. Tem gente que diz, você não é baiano. Teve um camarada aí que colocou aí nos comentários, me esculachando que eu não era baiano. Como é que um baiano fala assim? Você fala diferente. Não sei, eu sou baiano. Sou do sul da Bahia, tá? Então o que acontece? Então, naturalmente, a fala, né, de cada estado denuncia um pouquinho da pessoa. Não, você é paulista, você é carioca, você é mineiro, você é baiano, você é pernambucano, você é, né? É o sotaque, né? Então, a fala de Pedro denunciava quem era Pedro. Então, por mais que aquela atitude naquele momento foi uma atitude diferente, mas as pessoas sabiam que Pedro era do povo de Cristo. Pedro era daquelas pessoas que andavam com Cristo. Então, abençoados, nós precisamos educar o nosso coração, educar nossa mente, para que a nossa fala, para que a nossa linguagem venha denunciar de quem nós somos ou a quem pertencemos. Então, é necessário, amados, é necessário e é normal, deve ser algo bem natural, que um filho de Deus, que conhece o Evangelho da Graça, ele venha a ter uma linguagem própria. Uma linguagem que as pessoas, ao te ouvirem, venha te identificar. Mas eu vou além, eu não digo apenas uma linguagem, porque eu posso interpretar uma linguagem. O que é interpretar uma linguagem ou fingir uma linguagem? É fingir uma linguagem diferente da tradição religiosa. Eu não dou mais a paz do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Agora é graça e paz, graça eterna, abençoado com todas as sortes de bênção, perfeitos em amor, escolhidos de Deus, família da fé. Então, a nossa linguagem graça, ela muda. Você vê a nossa linguagem na tradição religiosa, principalmente no meio pentecostal, né? Até hoje tem alguns irmãos que estão em graça, mas ainda tem aquele ranço, né? Aquelas características. Varão, varoa, não é isso? O irmão Giovanni que gosta muito de falar isso. Varão, mas acho que ele fala brincando, não é? Ele fala na pilera, como diz minha avó. Então tem muitas pessoas que trazem lá, sabe, aquele ranço. Aquela linguagem lá religiosa ainda. Então, a tua fala vai denunciar aonde está o teu coração.
Jesus diz, aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E a boca vai falar daquilo que está cheio o coração. Qual o tesouro que está no teu coração? Então isso vai jorrar. Isso vai jorrar de você. Mas como eu falei, não apenas na fala, mas também no proceder de um filho de Deus que teve olhos iluminados. Então não é porque eu falo em linha com a graça. A questão é, eu falo em linha com a graça, eu confesso em linha com a graça, mas eu vivo, eu pratico esta palavra. Então, naturalmente, tanto a fala como o proceder é um proceder e uma fala educada pela palavra da graça. Para quê? Para que a minha mente e o meu coração venham, de fato, viver uma transformação, uma metanoia. Quem concorda? Amém, meus amados? Então a nossa mente, o nosso coração, precisa estar, de fato, sendo direcionado e educados na palavra de Deus. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz assim: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para vos apartar do Deus vivo. Vede, irmãos, presta atenção, irmão, para que nunca haja em nenhum de nós um coração mau, um coração perverso, uma mente má, uma mente maligna, para vos apartar do Deus vivo. Porque um coração mau, uma mente perversa, ela se aparta do Deus vivo. Por quê? Porque Deus é santo. E se eu falo esta linguagem, se a minha linguagem denuncia de quem eu sou, a quem eu pertenço, naturalmente também o proceder é igual, é de igual forma. Então precisamos tomar cuidado, precisamos ver, para que não haja em nós um coração mau, um coração perverso, que venha se afastar do Deus vivo. Então, o Paulo também, ele declarou em uma de suas cartas, me falhou a memória agora, qual carta especificamente? Acho que foi na carta aos Filipenses. Ele diz que a nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal, tendo sempre alguma coisa boa para instruir aqueles que porventura vierem a nos indagar. Então, eu preciso ter uma palavra temperada com sal, uma palavra com sabedoria. Jesus dizia para os seus discípulos, vós sois o sal da terra, é o tempero da terra, vocês têm um sabor diferente, ou vocês dão um sabor, realça o sabor, melhor dizendo, que o sal não tem sabor, ele realça o sabor das coisas. Então, Jesus usa essa linguagem, né, falando, né, por meio de uma metáfora, claro, que o sal, ele realça, assim como o sal realça o sabor do alimento, nós temos um conhecimento que vai realçar a qualidade de Deus na vida das pessoas. Mas para eu realçar a qualidade de Deus na vida das pessoas, eu preciso estar realçado. Eita glória! Foi forte agora, hein, irmão? Profundo, hein? Mistério! Então as pessoas precisam olhar para mim e ver que esse sal não é um sal que se tornou insípido, que não saboreia mais, que não dá mais, que não realça mais. Então que a vossa palavra seja sempre temperada com sal. Então é complicado você ver algumas pessoas que conhecem a graça de Deus, mas a linguagem não denuncia que eles estão vivendo o evangelho da graça. Pelo contrário, a linguagem deles denuncia que eles estão vivendo na carnalidade, na imundícia. Como confrontar um sistema religioso doutrinário que engana as pessoas se a minha linguagem não convence nem a mim mesmo? Se o meu coração não está sendo educado pela palavra da graça de Deus?
Como eu vou dizer que aquele que está dando dízimo na igreja, ele está equivocado porque aquela doutrina não se aplica no tempo de hoje? Como eu vou dizer para aquele irmão que está indo buscar no pastor uma oração da fé porque ele se vê incapaz de fazer a sua confissão de fé? Como eu vou instruir um irmão que está buscando a Deus num templo se ele não consegue ver Deus na minha vida, porque eu falo que eu sou templo de Deus, mas ele não consegue ver Cristo se manifestando nesse templo? Entendeu, abençoado? Então isso soa como hipocrisia. Então, alguns engraçadinhos que interpretam a graça de Deus na carne, com a sua mente carnal, não consegue discernir e sai atropelando tudo, e é por isso que o caminho do Senhor, ou seja, a graça, como disse Judas em sua carta, tem sido blasfemado. Por causa de meia dúzia que ouve a palavra da graça e acaba agindo na carne. Por quê? Porque não educaram a sua mente em Cristo. Não educou o seu coração no temor de Deus. Eles têm corações o quê? Maus. Olha lá. Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Um coração mau, um coração infiel, um coração ingrato. E naturalmente um coração mau, um coração infiel, a infidelidade vai fazer com que ele se afaste desse conhecimento e naturalmente a mente dele não será transformada para que ele venha, no abrir da sua boca e na sua vida como um todo, manifestar a luz de Cristo, o conhecimento de Deus. Amém, meus amados? Que nunca haja em vós um coração mau e um coração infiel. E aí você vê aí a discrepância, né? Você vê aí as contradições de pessoas que pensam que está na graça, que afinal de contas está todo mundo fazendo a vontade de Deus. Então, se você vive errando o alvo aí, falhando, aí você, enfim, as pessoas acham que pode continuar alimentando. Não estou dizendo que as pessoas não falham, as pessoas erram. Mas não ficar alimentando essa carnalidade e achando que está fazendo a vontade de Deus. Pelo amor de Deus, irmão. Que não haja em vós um coração mau e um coração infiel. Não, irmão, mas de qualquer forma, tudo que eu faço é porque Deus quer. Que é isso, irmão? Que é isso, irmão? Então, meus queridos, que vocês fiquem com essa reflexão, que o nosso coração, né, que a nossa mente esteja cheia da graça de Deus. O Jeremias, o profeta, ele disse assim: enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Então, o coração do homem é enganoso. Então, existem muitas pessoas que estão redondamente enganados. Com seus corações carnais, sabe? Seu sofisma, sua altivez, baluarte que se levanta contra o conhecimento de Deus, não levam cativo a mente presa em Cristo e ao trono da sua graça, e vivem uma vida cheia de informações teológicas, gracistas, legalistas, e dizendo que estão e que são, e que faz, e que acontece, quando na verdade não foram educados pela palavra. Eu vou encerrar em Tito. Tito capítulo... Vamos lá, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11 em diante. Diz assim: porque a graça salvadora de Deus se tem manifestado entre os homens, ensinando-nos, educando-nos que, renunciando
as impiedades, as paixões e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente. A graça de Deus se tem manifestado a todos os homens, ensinando-nos, educando. Então é necessário que por meio desta graça, o nosso coração, a nossa mente venha estar vivendo, sabe, aquilo que o Evangelho nos propõe. A nossa mente precisa estar direcionada, educada na palavra de Deus. Porque só assim nós poderemos, de fato, manifestar a luz de Cristo e dar o verdadeiro sabor na vida daqueles que já se encontram tristes, abatidos, sem nenhum tipo de alegria e convicção. Mas quando a palavra da graça chega, quando o conhecimento chega, quando essa luz chega, e através da tua vida, porque você é que manifesta Cristo, as pessoas verão. Como disse lá em um dos profetas, e há de ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Amém? Ficamos por aqui, graça e paz, graça eterna. Obrigado a todos. Deixa teu like aí, você que ainda não deixou, se inscreva no canal e nós voltamos às 19 horas com o nosso bate-papo aqui em Graça, tá bom? Obrigado, graça e paz e graça eterna.